Olá, quarto ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. O professor hoje vai começar a aula um pouquinho diferente, tá? Hoje eu vou usar óculos, porque hoje o professor vai precisar ler com vocês, tá? Mas no nosso livro, que é esse livro aqui, ó, O Aprender Sempre, nós fizemos uma atividade na página 5, que essa atividade nós vamos fazer a correção dela primeiro, tá? Para começar a aula, nós vamos fazer primeiro a correção dessa atividade, tá bom? E estava escrito assim na letra B, estava perguntando se você conhece alguma história com finais diferentes, conte para os seus colegas, na verdade vocês não vão poder contar, porque nós estamos na sala de aula. Talvez quando a gente estiver na sala de aula a gente faz isso, tá? E estava perguntando assim: quais contos tradicionais você conhece? Faça uma lista. Aí o que o professor fez? Vocês mandaram para mim as respostas e o professor colocou as respostas aqui para vocês. A gente já corrigir. Teve alguns que citaram alguns que não são contos. Então eu vou falar para vocês, tá? O que vocês citaram que são contos são esses daqui. E esses estão corretos, ó. Branca de Neve e os Sete Anões, que é um conto de fadas, Bela Adormecida, que também é um conto de fadas, Cinderela, A Princesa e o Sapo, A Pequena Sereia, Rapunzel, A Bela e a Fera, Os Três Porquinhos, até aqui, até os Três Porquinhos aqui, foram contos de fadas, porque eu falei para vocês assim que o conto de fadas ele traz algo assim fantástico, algo sobrenatural, algo mágico, não é? Mas vocês trouxeram outros contos também, como A Princesa e a Ervilha e o Pedro Malazartes, que é um conto de artimanha. Por que conto de artimanha? Porque os contos do Pedro Malazartes mostram ele sendo esperto em alguma situação, ele aprontando alguma coisa, sendo esperto em alguma situação, tirando vantagem em alguma situação. A gente chama esse tipo de conto de artimanha. Então, quem colocou esses aqui, quem mandou essa lista para mim, colocou esses nomes, está correto, tá? Só que algumas pessoas mandaram para mim Colônia. Colônia é contar um pouquinho do Brasil de quando ele era da época aí de quando ele ainda pertencia a Portugal. Então, na verdade, não é conto, é fato real, é história, tá? É da nossa aula de história. Saci Pererê, que é uma lenda, não é conto. E Boto Cor-de-Rosa também é lenda, não é conto, tá bom? Então, só esses três que vieram que não está correto, tá? Vamos voltar para a nossa aula. A nossa aula de hoje, ela fala para a gente escutar o conto das Três Fiandeiras. Então, eu vou ler esse conto com vocês. Então, pega o livro de vocês, parem um pouquinho o vídeo, pega o livro de vocês para vocês irem acompanhando junto comigo aí o conto das Três Fiandeiras. Tá perguntando aí se vocês sabem o que é fiandeira e tudo. O que é roca, o que é fuso, tá? Então, nós vamos deduzir isso aí pelo texto. Vocês conhecem sim uma história, a maioria aí conhece uma história que fala de roca, de fuso, e depois no final a gente fala um pouquinho disso, tá? Então, número 1, o que nós vamos aprender? Nessa aula você vai conhecer um conto e responder algumas perguntas sobre ele. Quais perguntas, não é? Pensando que vocês vão precisar responder essas perguntas depois no final, aonde está escrito aí anotações, tá? Onde o professor está mostrando aí que está escrito anotações. Então vocês vão precisar responder essas perguntinhas aí. É sempre bom anotar, tá? Acompanhe a leitura do conto pelo professor. Você sabe o que são fiandeiras? Conhece alguma história com rocas e fusos? O que acha que pode acontecer em uma história com fiandeiras como personagens? Vamos lá então. Fiandeiras são aquelas que utilizam o fio ali para fazer tecido, tá? Então as fiandeiras são aquelas que utilizam fio para fazer tecido. E para fazer o tecido tem que usar a roca e o fuso, tá? Que são a máquina lá que é utilizada. Vocês conhecem isso do conto da Bela Adormecida, porque ela espetou o dedo numa roca de fiar, tá? Ela espetou o dedo lá numa roca de fiar, tá bom? Então aquilo já é um exemplo de roca de fiar, tá? O que você acha que pode acontecer em uma história com fiandeiras como personagens? Então, o que é personagem? Não é bom a gente falar isso. Personagem é aquele que participa da história.
Ele pode participar da história toda como personagem protagonista, que é o personagem principal da história. Quando vocês têm uma novela, por exemplo, tem sempre um personagem que participa de todos os núcleos, ou da maioria dos núcleos, não é? Esse personagem, ele é o protagonista, é o mais importante. E tem outros personagens que são tem outros personagens e também tem um personagem antagonista, que é, por exemplo, lá na Cinderela. A Cinderela é a protagonista, não é? E a madrasta dela, que é a malvada, é a antagonista. Então, o antagonista é aquele que fica contra o protagonista, né? O malvado, não é? O que vai atrapalhar aí a história, tá? Depois de conversar com seus colegas e o professor, acompanhe a história, acompanhe a leitura aí acompanhe a leitura da história pelo professor. Então vamos lá. As três fiandeiras. Então peço vocês que sigam com o livro de vocês, tá? Uma moça, bonita e prendada, não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado, ou seja, ela merecia se casar. Perto da casa da moça morava um mercador rico e solteiro que dizia só casar-se com a melhor fiandeira da cidade. A moça, sabendo dessa notícia, ia comprar linho à casa do rico, dizendo-se fiá-lo todo num só dia. O homem ficava pasmado vendo uma moça tão trabalhadora. Ela comprava o linho e falava que ela fiava ele, que ela fazia tecido com ele todo num só dia, não é? E ele ficava pasmo pelo fato dela ser tão trabalhadeira. Não dando inteiro crédito ao que ouvia, uma manhã, em que a moça apareceu para mercar um pouco de linho, disse-lhe em tom de brincadeira. Esse não dando inteiro crédito ao que ouvia quer dizer que ele não dava muita bola ao que ela ouvia, né? Ele não acreditava, tá? Moça, se esse linho é fiado num dia, sem entrar pelo serão, leve-o sem pagar e irei ao anoitecer ver sua tarefa. Entrar pelo serão quer dizer que ela não ia ficar aí noite adentro, se ela não ficasse noite adentro aí fora do horário de trabalho, fazendo esse trabalho, né? A moça voltou para casa muito aflita com a promessa, porque não podia fiar o linho num dia, nem a metade da porção que trouxera. Pôs os linhos nas rocas e começou a chorar sem consolo. Quando estava assim, ouviu uma voz trêmula dizendo: O que será, não é? O que será que acontece nesse momento, não é? O que a gente imagina aí que vai acontecer, não é? Porque agora ela está desesperada aí, porque ela não consegue fiar o linho e o mercador vai na casa dela, não é? Vamos ver. Mas, se tem uma voz trêmula dizendo, alguém apareceu. Por que chora, minha filha? Levantou a cabeça e viu uma velha corcovada, olhos grandes e queixo feio. O que será que essa mulher vai fazer, não é? Quem será essa mulher, né? Ela perguntou aí, porque choras, minha filha, será que é a mãe dela? Vamos dar uma olhadinha. Contou o que lhe sucedia e a velha disse: Vai cuidar de seus afazeres que eu vou ajudá-la um pouco. Será que se ajudá-la um pouco, será que ela vai conseguir ajudar tanto o suficiente? Porque essa moça não fiava, não é? A moça foi e quando acabou, todo o linho estava fiado e pronto. A velha disse: Se vocês casar, eu virei às bodas. E não se esqueça de chamar-me minha tia 3 vezes. Ou seja, ela queria que ela chamasse ela. A única coisa que ela pediu. Se eu for na sua festa de casamento, você me chama de minha tia por 3 vezes. A moça prometeu. Quando o mercador chegou e viu o linho fiado, ficou assombrado. Gabou muito a moça e no outro dia mandou uma porção maior ainda de linho, dizendo que voltaria para ver o resultado. A moça pôs-se a chorar sem parar. O que agora ela vai fazer? Não é? Ela fiou aquela quantidade de linho que ela nem é ela que fiou, né? E agora, como que ela vai fazer? O que ela vai fazer aí, tá? Outra velha apareceu, parecida com a primeira, e fiou o linho muito rápido enquanto a moça cuidava do serviço de casa. E ao despedir-se, fez o mesmo pedido que a primeira velha fizera. Qual que era o primeiro pedido? Que nas bodas, que ela fosse convidada para a festa de casamento e que ela fosse chamada de minha tia 3 vezes.
Ainda uma vez o mercador visitou a moça e não teve palavras para elogiar o quanto ela fizera num dia. Mandou de presente ainda mais linho e o mesmo pedido. A moça voltou a lamentar-se e uma terceira velha, parecida com as outras, apareceu e tudo se passou como de costume, tendo fiado e promessa feita. Então, fiou, apareceu uma senhora, uma terceira senhora novamente, fiou o linho aí e mais uma vez fez a mesma promessa. Chamaria ela de tia, certo? Então, vamos ver. O mercador veio visitar a moça e pediu em casamento, marcando-se o dia. Como um dos presentes de noivado, recebeu a noiva muito linho para afiar, e rocas, fusos, dobradouras e mais apetrechos. A moça estava desesperada com seu futuro. E agora, não é? Vou ter que fiar mais ainda, não é? Já nem foi ela que fiou, não é? Foram as três fiandeiras. Então vamos ver o que vai acontecer. E agora, né? Será que agora ele pega ela? Será que agora ele descobre que não é ela que está fiando? O que você acha? Vamos lá. Quando acabou de casar, surgiram na porta as três velhas juntas. A moça, lembrada do que prometera, recebeu-as muito bem, tratando-as por tia, oferecendo comida, bebida, assento e fazendo toda a sorte de agrados e oferecimentos. Ela cumpriu a promessa, recebeu-as e ainda tratou-as muito bem. Então quer dizer que ela conseguiu fiar aí pro dia do casamento. Fiou pro dia do casamento. Ela não, né? O noivo não tinha como esconder o espanto que lhe causava a afeição de cada uma das velhas. Não se contendo, perguntou: o que será, né, que agora vai acontecer? Porque será que ela vai ter que fiar a vida inteira? Porque depois de casado vai ser difícil ele enganar ele, não é? Vamos lá. Mas ele perguntou, vendo as três fiandeiras, ele perguntou: por que as senhoras são assim, corcovadas, olhos esbugalhados e queixos para fora? Foi alguma doença? Não foi, senhor sobrinho, responderam as velhas. Foi o fiar que nos deu essas pechas. Fiamos anos e anos e ficamos assim, corcovadas pela posição, olhos esbugalhados de acompanhar o riso, queixos feitos pela feios pela tarefa com os tormentos. O noivo não quis mais saber de rocas, fusos e dobradouras. Agora agarrou tudo e atirou-o no meio da rua, dizendo que jamais sua mulher havia de pegar num instrumento que a faria tão feia. Então ela ainda tirou vantagem, não é? Nunca mais vai ter que fiar, porque convidou as três senhoras, o noivo achou elas muito feias, não é? E, de repente, aí, para noiva não ficar igual a elas, não vai deixar ela fiar mais, jogou tudo fora, não é? Viveram muito felizes e às vezes as tias iam visitá-los e eram muito bem recebidas. Claro que tem que ser muito bem recebidas, não é? Agora vocês lembram que tinha três perguntinhas, que tinha umas perguntinhas lá antes do texto? Vocês escrevam as anotações aqui nesse espacinho embaixo depois do texto aí, as anotações sobre as conclusões que vocês chegaram, tá?